fundamentalismo, professor Leandro Carnal? Fundamentalismo é uma expressão que surgiu entre cristãos, especialmente entre protestantes do sul dos Estados Unidos, batistas, que passaram de maneira muito simpática a entender que tinham que viver os fundamentos da sua fé. Precisavam de um culto mais centrado na Bíblia, precisavam de um culto mais pessoal e a viver de forma mais existencial esses fundamentos da fé. Não apenas serem religiosos, mas tornarem-se esse homem total, esse homem religioso, como diria o Mircea Eliade. E isto foi se espalhando em vários cultos. O fundamentalismo, ele hoje vem acompanhado da fama específica dos islâmicos, e ele nasceu no cristianismo, mas hoje ele faz parte também de projetos políticos. Então, fundamentalistas islâmicos não são apenas religiosos, mas também são pessoas que têm um projeto político. Isso é um pouquinho mais complexo para explicar. Agora, lembre sempre que fanático é o outro. Você fanático, é o certo. Eu sou o certo. O fanático é sempre o outro. É preciso lembrar que provavelmente na cabeça de um guerrilheiro de qualquer religião que se explode, ele está cumprindo uma vontade de Deus. Sim. E está fazendo o bem e está levando este bem. Isto está na cabeça de um fundamentalista sunita do Estado Islâmico, isso está na cabeça do presidente Bush, que bombardeou o Iraque em busca de armas de destruição em massa, que o Bush é um modelo de fundamentalista cristão também. Sim. Quer dizer, o fundamentalismo nessa origem é levar ao pé da letra o que diz os mandamentos, né? No caso fundamentalista islâmico, leva o Corão ao pé da letra. Aí já vem os problemas, né? Porque a maioria do Islã é sunita, ou seja, segue uma determinada explicação do Corão e da Suna. Uma minoria é xiita, existem movimentos como o arabismo que são totalmente distintos. O grande problema das religiões é o que seguir ao pé da letra. Então, quando alguém invoca, você não pode adorar imagens, por crítica protestante aos católicos que respondem que não adoram, só veneram. Você não pode adorar imagens porque na Bíblia é uma proibição clara no Antigo Testamento contra a idolatria, o que é absolutamente verdadeiro. Os católicos defendem dizendo que não adoram, apenas veneram as imagens. Porém, no Antigo Testamento também é uma proibição de usar dois tecidos, seda e lã, algodão e seda. Isso é pecado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, uma mulher menstruada tem que ser afastada do grupo e depois tem que ser purificada. No Antigo Testamento é possível apedrejar pessoas. No Antigo Testamento é possível ter escravos. No Antigo Testamento há vários elementos que você tem que rejeitar. Então fica o problema, como viver e selecionar esta regra, não vai adorar nenhuma imagem e não viver as outras regras. Essa é uma questão muito complexa. Um autor que escreveu um livro tentou viver em Nova York cumprindo todos os mandamentos da Bíblia. Nossa! E quase enlouqueceu, mas ele faz uma experiência de 1 ano cumprindo todos os mandamentos. Até porque, como é um livro escrito ao longo de muito tempo por muitos autores, há contradições a este respeito. Sim. Duas questões. A primeira, se na Bíblia, no Velho ou no Novo Testamento, tem menção direta à questão da homossexualidade? Existem menções diretas no Antigo Testamento, tanto Levítico como outros trechos, chamam a expressão de sodomia. Isso é uma expressão de não te deitarás com outro homem como se fosse uma mulher, isso é uma abominação, cita literalmente. Isto volta nas cartas de Paulo, especialmente na carta aos Coríntios, isso está ausente nos evangelhos. Os evangelhos não tratam dessa questão. Pelo contrário, as formas desviantes do comportamento oficial, como seria a adúltera, o caso da mulher adúltera, são tratados de uma forma distinta nos evangelhos. Sim, está presente ao lado da possibilidade de apedrejar um vizinho que trabalha ao sábado. Então aí fica a seguinte questão, problemática. Eu te condeno porque você, Tânia, hipoteticamente homossexual, e a Bíblia condena, apesar da palavra homossexual ser do século XIX, ela não aparece na Bíblia, mas eu tenho que ignorar todas as outras regras. Ou seja, eu seleciono as regras que eu julgo adequadas ao meu sistema moral e rejeito as outras regras. Então eu posso fazer interpretações muito variadas. Como eu dou um exemplo em sala de hermenêutica, ou seja, interpretação bíblica, há um salmo que tem o versículo Deus não existe. Está escrito na Bíblia, Deus não existe. E diz logo em seguida,
diz o insensato no seu coração. Então, se eu quero citar de forma truncada, eu posso fazer isso. Então, a interpretação da Bíblia, ela diz respeito muito às necessidades políticas e momentâneas. Os protestantes pregam a livre interpretação, os católicos dependem de uma versão oficial dessa interpretação. Muito bem. Bom, eu vou ter que fazer o repórter CBN. Na volta eu vou te perguntar também sobre uma outra questão, que é a jihad. Se a jihad de fato é prevista no Corão, não se há uma linha aí mais belicista no islamismo. Daqui a pouco, então, a gente volta com o Leandro Carnal. Também vou fazer as perguntas dos ouvintes, são várias as perguntas dos ouvintes para o historiador Leandro Carnal, hoje aqui conosco, falando sobre religião, espiritualidade, fundamentalismo, conflitos religiosos. Voltamos então com o historiador Leandro Carnal, professor da Unicamp, especialista em história das religiões. Estamos aqui falando sobre as religiões, espiritualidade, fundamentalismo, conflitos religiosos. A jihad, a guerra santa, é prevista no Alcorão? Quer dizer, o que justifica algumas pessoas dizerem que o islamismo é uma religião que prega violência. Faz algum sentido, professor? Referências à violência são muito abundantes na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento. Há, por exemplo, para citar apenas um exemplo, quando Saul pede ao seu candidato a genro Davi, que deu uma prova de que ele é fiel ao rei, pede 100 prepúcios de filisteus. Ou seja, que Davi mate e corte o pênis de 100 filisteus. Nossa. E Davi, mostrando a sua fidelidade, entrega o dobro ao futuro. Ou seja, se eu quiser invocar violência, em muitos textos sagrados, inclusive no Antigo Testamento, a exaltação sobre a destruição de uma cidade, sobre a expulsão de um povo daquele lugar, como é o caso de Jericó. Ou seja, uma cidade, Jericó, e Josué diz, ela é nossa, porque Deus nos deu essa cidade. E vamos andar ao redor até as muralhas caírem. Então, sim, há violência nos textos sagrados, notadamente no Antigo Testamento e no Corão. E o Corão fala de uma grande jihad, que é a busca de todo islâmico. Islâmico quer dizer submissão. O islâmico tem que procurar melhorar pessoalmente. Essa é a grande jihad, ela é interna. Eu tenho que me tornar mais fiel aos pilares do Islã, eu tenho que praticar a zakat, a esmola, eu tenho que ser alguém que se afasta do álcool, se afasta do adultério, se afasta de todas as tentações. Isso é a grande jihad. A pequena jihad, que está prevista no Corão, é a guerra defensiva contra o ataque à religião. Ela tem que ser autorizada por um homem religioso, por um imã, por um sacerdote, entre aspas, islâmico. Ela tem que ser autorizada, ela é só defensiva e ela só dura enquanto houver ataque à religião. E ela nunca pode atingir mulheres e crianças, apenas guerreiros. Então, dentro do Corão, quem se atira nas torres gêmeas, matando todos, mulheres, crianças, etc., descumpre uma norma fundamental também do Islã. Mas essas são questões complexas. Sim, há referências ao uso da espada, e há referências também ao uso da violência no Antigo Testamento. Certo, muito bem. O Ezequiel Alves pergunta aqui para o professor Leandro Carnal, por que judeus e muçulmanos não se entendem? Bem, é uma questão complexa, né? Os judeus também não se entenderam com os católicos, foram perseguidos, queimados pela Inquisição. Os judeus foram protegidos pelos islâmicos durante a Alta Idade Média. A região mais tolerante do planeta, por exemplo, era Córdoba, na Alta Idade Média, no sul da Espanha, na Andaluzia. O ecumenismo, ou seja, a convivência pacífica em religiões, geralmente acontece depois que as religiões não conseguem impor sua hegemonia. Depois de tentarem impor muita hegemonia sobre um grupo, de tentarem eliminar o outro grupo e não conseguirem, as religiões passam a falar em convivência pacífica. Há religiões nas quais o pacifismo é um eixo constitutivo, é o caso do jainismo na Índia. Há religiões onde há momentos de pacifismo e momentos também de agressão, que é o caso clássico do cristianismo. O cristianismo embasa as cruzadas, o cristianismo embasa a Inquisição, o cristianismo embasa até propostas racistas da Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos, todas invocando Deus, a Bíblia e o direito. Ou seja, eu posso fazer sempre do texto, que obviamente, especialmente o Evangelho, é contrário à violência, eu posso fazer que ele sirva ao meu propósito. Na verdade, é esta sempre o lado humano, demasiado humano, como diria Nietzsche, da nossa interpretação. Eu seleciono
o que é conveniente. Ou como lembra Agostinho, quem acredita em umas partes da Bíblia e não acredita em outras, acredita em si e não na Bíblia. Pois é, e aí nós selecionamos o que nos interessa na Bíblia de acordo com as nossas convicções para reforçá-las. E uma vez que estamos nos baseando em palavras, né, divinas, afinal de contas, né, estamos falando de escrituras, isso só reforça as nossas convicções? Reforça. A religião é um guarda-chuva poderoso para eu colocar coisas como nacionalismo e, inclusive, coisas muito positivas como o fim da intolerância e fim da violência. Eu queria sempre ressaltar isso que eu venho dizendo há anos na universidade, escrevendo. A religião não é nada em si. A religião não é algo que a priori, ou seja, antes de tudo, existe. Vai dizer, a religião é reacionária, conservadora? Sim, ela pode ser. A religião é revolucionária? Sim, ela pode ser. A religião provoca coisas contraditórias. Uma coisa que eu insisto, a TFP, Tradição, Família e Propriedade, teve uma origem muito ligada à Igreja Católica e a bispos conservadores como Dom Geraldo Proença Sigor. Agora, o MST, o movimento que prega a distribuição da terra, é muito ligado à Igreja Católica e está ligado à Pastoral da Terra com Dom Tomás Balduino. Então, a religião estimula a posse da terra ou estimula a sua divisão? A religião é a favor do Estado? Isso é histórico. Os Estados usaram a religião, mas a religião foi usada pelos rebeldes ingleses contra o rei Carlos I Stuart na Inglaterra para derrubá-lo. A religião foi invocada por protestantes americanos durante a sua independência como uma justificativa de direitos dados por Deus, direitos sagrados e impossíveis de serem retirados. A religião faz com que algumas mulheres sejam submissas e a religião está na base de alguns feminismos também. Ou seja, a religião é um signo aberto. Em si, ela só é um reforçador de convicções pessoais e de dar uma pretensão metafísica, dizendo de uma forma mais fácil, ela dá um reforço porque aquilo que eu quero, eu estou convencido que está na Bíblia e que Deus quer também que eu queira. Isso dá naturalmente uma autoridade enorme à minha postura, do que dizer que é por birra, que eu faço aqui.